Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Estrelinhas, por favor. Gente, vamos lá, vamos começar mais uma aula, vamos começar aí mais um dia aqui com a Prof. Taline. Estou gostando muito quando vocês estão conversando aí comigo, deixando recadinhos, estão comentando, estão conversando com a Prof. Isso é muito legal, isso é muito importante. Gente, vamos relembrar uma coisa que a gente conversou aí nas últimas aulas, uma diferenciação rápida que a gente tem que fazer, que a gente tem que relembrar, tudo bem? Então, o que a gente veio estudando, o que a gente estava vendo nas últimas aulas? Então, nós vimos aí, a gente vem lendo textos, a gente vai diferenciando algumas coisas. Nas últimas aulas a gente leu um texto que é de um musical dos músicos de Bremen ou dos saltimbancos, né? A prof deixou inclusive lá uma peça do musical para que vocês assistissem, né? Para quem quisesse. Mas nós estávamos vendo anteriormente a isso a diferença entre frase e oração. Gente, hoje, infelizmente, ó, estão ouvindo? Ai, gente, hoje vai ter barulho no fundo da gravação. A prof sempre se preocupa muito com isso de gravar. Já contei pra vocês que a prof sempre grava bem cedinho, que eu acordo bem cedo pra pegar uma luz boa, pra gravar em um bom horário, onde não tenha barulho, tanto na rua quanto com os vizinhos, pra que as pessoas estejam dormindo, né? Que não tenha muito barulho. Mas hoje, infelizmente, tem um vizinho na frente da minha casa que está fazendo obras, tem um vizinho da esquina. Então, olha, estão quebrando coisas. E, infelizmente, essas coisas a prof não consegue controlar. Então, elas estão fora do meu controle. E, infelizmente, vai ter esse barulhinho no vídeo, tudo bem? Então, se vocês escutarem aí um barulho de quebra, quebra não é na minha casa. São nas casas daí dos vizinhos. E, infelizmente, vai aparecer esses barulhinhos aí no vídeo, tá bom? Só um pouquinho, que a prof vai abrir uma porta para entrar um ar aqui. Então vamos lá. Nas últimas aulas nós estávamos vendo qual é a diferença entre frase e oração. E nós vimos que a principal diferença está na existência ou não de um verbo. Lembram disso? Então nós vimos que na oração sempre vai ter um verbo, sempre vai ter a presença de um verbo. E o que é um verbo? Vamos relembrar, o verbo é aquela palavra que indica uma ação, que indica um sentimento, um estado ou um fenômeno da natureza. Lembram? Ótimo! E ainda que a gente estudava, né, aquelas conjugações dos verbos lá na primeira, segunda, terceira conjugação, dos verbos terminados em ar, ir, do ano passado. Conseguem lembrar dessas coisas? Então, a diferença está que na oração sempre tem verbo quando nós fazemos aqui as duas coisas, né? Então nós estamos escrevendo lá, fizemos ali uma escrita, uma frase, ela pode ter um verbo ou não. Uma oração sempre vai ter verbo, ok? Então nós estávamos vendo isso. Hoje nós vamos pegar nossa apostila na página 67, onde nós vamos ver um tema que é sujeito e predicado. Então lá diz assim, ó, no capítulo anterior você aprendeu o que é uma oração, ok? Nesta sessão você vai conhecer dois termos que compõem uma oração. Então agora que a gente já sabe que na oração sempre vai ter um verbo, então olha lá. O prof vai fazer o seguinte. Vamos escrever aqui, ó.
Na oração. Nossa, que feio que ficou. Gente, vocês adoraram o meu morango, né? Vocês foram muito fofos, muito queridos. Pedro do quinto C, você sempre é muito querido, fofíssimo, né? Me deixando recados bem amorzinho lá nos comentários. Oração sempre tem verbo. Então, ótimo. Oração sempre tem verbo. Ok. Sabendo disso, nós já estamos um passo à frente para entender agora o que é sujeito e predicado. Ótimo. Então, olha lá, observe a fotografia e leia a legenda a seguir. Então, depois responda as questões. Essa fotografia aqui, ela é especial para o Felipe do quinto C, porque eu sei que o Felipe gosta de skate. Então, olha lá. Lauro faz manobras radicais com o skate. Então, vou ler outra vez. Lauro faz manobras radicais com o skate. Ok. Então, vamos para duas perguntas. Letra A. De acordo com as informações da legenda, quem realiza a ação expressa pela forma verbal faz. Então, nós temos um verbo. E esse verbo é o verbo... Deixa eu pegar a canetinha. Faz. Então, ali, ó, vou ler a frase de novo. Lauro faz manobras radicais com skate. Então, nós temos esse verbo. De acordo com as informações da legenda, quem realiza a ação expressa pela forma verbal faz? Quem é que faz as manobras radicais? É essa a pergunta. Quem é que faz as manobras radicais, gente? Aí você responde na letra A. Simples. Letra B. O que foi informado sobre o Lauro? O que é que o Lauro faz? É essa a pergunta. Entendido, gente? Então, primeiro, letra A. Quem faz manobras radicais? E letra B. O que o Lauro faz? Fácil, gente. Bem fácil. Então, agora, olha só. Ao responder a essas questões, você pode perceber que uma oração é formada por dois termos. Um termo que indica quem realiza a ação expressa pelo verbo e um termo que informa algo sobre o ser que realiza a ação. Então, agora nós vamos voltar nessas perguntas. Então, olha só. Vamos lá. A prof vai fazer a letra A com vocês e a letra B, agora que nós conversamos sobre isso. Então, veja só. Na letra A, quem é que faz manobras radicais? Quem faz manobras radicais é o Lauro. Na letra B, o que foi informado sobre o Lauro, gente? Que ele faz manobras radicais com o skate. Isso. Então agora, arrume lá, coloque na sua apostila que essa letra A e essa letra B a prof já está fazendo com vocês. Veja só, ao responder a essas questões, você pode perceber que uma oração é formada então por dois termos. Então nós formamos uma oração. Então nós sabemos que a oração sempre tem verbo e que ela também vai ter duas coisas importantes. Primeira, alguém que vai realizar essa ação. Então, além de ter um verbo, tem alguém que realiza essa ação. Por quê? Porque se o verbo indica uma ação, alguém precisa fazer essa ação, alguém precisa executar essa ação. Então, nós temos um sujeito, nós temos alguém que faz essa coisa, nós temos alguém que faz essa ação.
Alguém que desempenha, alguém que executa essa ação, que é o verbo. E aí, nós temos também um termo que informa algo sobre o ser que realiza a ação. E aí nós temos um complemento dessa informação, um complemento sobre algo, né, sobre essa ação, que no caso vai ser o predicado, que agora a prof vai explicar melhor para vocês na página 68. Então, olha só, sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. É no predicado que fica o verbo da oração. Bom, então vamos lá. Sujeito é quem faz alguma coisa, tudo bem? Sujeito é quem vai fazer, é quem vai executar essa ação. E o predicado, que é o complemento, que é onde vai estar essa ação, é onde vai estar o verbo, é onde a gente vai encontrar qual é a ação, qual é o verbo, que é todo o complemento da oração. Então, olha lá, ó. Veja o sujeito e o predicado na oração que forma a legenda da foto. Lauro faz manobras radicais com o skate. Então, olha lá o sujeito. O sujeito ali é o Lauro, é a pessoa. É quem faz as manobras radicais com o skate. Predicado é todo o restante. Faz manobras radicais com o skate. A forma verbal faz está no singular, assim como o sujeito Lauro. Está no singular porque é apenas uma pessoa, é só o Lauro, é uma pessoa só. Isso acontece porque na oração o verbo deve concordar com o sujeito. Número 2. Reescreva a oração. Lauro faz manobras radicais com o skate. Substituindo o termo Lauro por os meninos. Faça as alterações necessárias. Então você vai passar essa oração para o plural. Então, você vai tirar Lauro e vai colocar os meninos. Então, vai passar essa oração para o plural. É isso que você vai fazer aqui no número 2. E agora, gente, a prof vai explicar para vocês as atividades da página 68, da página 69 e da página 70. Vou explicar para vocês o que vocês vão fazer, tudo bem? Vou explicar tudo o que tem para ser feito aqui. Gostaria que vocês prestassem bem atenção, né? Acompanhassem comigo aqui, porque daí na aula de amanhã a gente volta com as correções, tudo bem? Então presta bem atenção, acompanha comigo, ok? Para não se perder. Então vamos lá. Então ali na página 68 nós começamos com as atividades onde diz assim, ó: reescreva as orações a seguir substituindo o sujeito pelo termo indicado entre parênteses. Então, olha só. O salgado estava delicioso. Gente, para a gente saber quem é o sujeito, a gente pode pensar assim, ó. Quem estava delicioso? O salgado. Então, quem era o sujeito? O salgado, porque esse complemento estava delicioso, a gente está falando sobre o sujeito. Então agora a gente tem que substituir, a gente tem que falar o salgado e o bolo estavam deliciosos. Estão vendo que nós precisamos fazer algumas alterações nessas frases, que não é apenas trocar, que não é apenas colocar o salgado e o bolo. Então nós temos que fazer uma concordância. Então olha só. Nós temos que fazer isso com as 5 frases, então você tem que perceber que vai alterar algumas outras palavras, então nós temos que perceber singular e plural, né? Concordância, as palavras vão mudar. Então, olha lá, ó. As flores colorem no jardim, meus pais leem o jornal na cozinha, nós vamos para a casa da vovó, ele arrumou a casa. São essas 5 frases que vocês vão substituir o sujeito pelos termos que estão entre parênteses. Já na página 69, nós temos ali no número 2 uma tirinha que a gente vai ler para responder as perguntas. Diz assim, ó: quando eu fundar um país, esta será a bandeira. As cores têm algum significado?
O rosa representa o sorvete de morango. O bege representa o de creme. E o marrom representa a cobertura de chocolate. Então, olha só, letra A. Por que os personagens estão babando no último quadrinho? Olha só. Até parei pra olhar, gente. Eu não tinha percebido que eles estavam babando. Inclusive, eles estão com a linguinha de fora. Olhem lá, eles estão com a linguinha de fora e estão salivando. Então, observem, voltem, olhem na tirinha. Então, por que eles estão babando? Prestem atenção. Então, olhem de novo, né? A prof não tinha observado o último quadrinho. Letra B. Por que a forma verbal tem, e tem acento, na fala do menino, no segundo quadrinho, está no plural? Esse tem, olha só. Deixa a prof apagar aqui. Está assim, ó. Ó. Por que eu sei que está no plural, gente? Vocês já tiveram essa aula? Ó. Isso aqui indica que está no plural. O acento circunflexo indica que esse tem está no plural. Então a pergunta é: por que a forma verbal tem na fala do menino no segundo quadrinho está no plural? Porque está concordando com uma palavra. E você vai ter que contar qual é essa palavra, que também está no plural. Letra C. Releia as 3 orações do terceiro quadrinho. Destaque da página 3 do material complementar os termos de cada uma delas e colhe-os no quadro abaixo. Então, nós vamos lá na página 3. Aqui, ó. Aqui, ó. Nessa página 3 do material complementar, onde diz sujeito e predicado, página 69, capítulo 12, o poder está na união. Você vai pegar essa parte aqui, vai destacar, onde diz o rosa, o bege, o marrom, e cada uma delas, ali você vai destacar. Aí, o que diz aqui, ó, releia as 3 orações do terceiro quadrinho, onde diz lá, o rosa representa o sorvete de morango, o bege representa o de creme e o marrom representa a cobertura de chocolate. Ótimo! Então, o que você vai fazer? Colhe-os no quadro abaixo. Então, o que a gente vai fazer? Lá nós temos separado o sujeito e o predicado. Então, você viu que tem o rosa, o bege, é bege, né? Isso, rosa, bege e marrom. E separado o complemento das frases. Então, as frases estão separadas. O que você vai fazer? Você vai simplesmente colar de um lado, por exemplo, o rosa e o complemento dessa frase representa o sorvete de morango. Embaixo, o bege representa o de creme e o marrom a cobertura de chocolate. Para quê? Para que você observe qual é a parte que representa sujeito e qual é a parte que representa predicado. Letra D. E se você fundasse um país, quais seriam as cores da bandeira dele e por quê? Essa é uma resposta pessoal, aí você vai ter que pensar um pouquinho para contar pra gente qual seria a sua resposta. E na página 70, gente, nós temos lá o número 3 que diz assim: leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Profissões do futuro. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Conheça algumas delas e veja com qual você mais se identifica. O lixólogo será um especialista em soluções para transformar os detritos urbanos em fontes energéticas limpas. O piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Além de explorar o espaço, eles conduzirão turistas que pretendem conhecer a vida fora da Terra. O fiscal de mudanças climáticas vai monitorar as intervenções de empresas ou órgãos governamentais no clima. O fazendeiro vertical administrará a produção de hortifruti granjeiros em edifícios. Gente, que coisa legal!
Os edifícios urbanos destinados à produção de alimentos orgânicos serão uma saída para aproveitar o espaço e produzir alimento de qualidade para a população. Gente, vocês sabiam que esses dias eu vi uma foto na internet muito legal de um prédio, assim, tinha bastante planta, era uma produção, assim, de... Eu não lembro que planta que era, mas eram plantas, assim, num prédio que eu achei tão bonito, mas tão bonito, porque a gente tá acostumado a ver prédios e cimento e construções, e quando a gente vê verde, né, quando a gente vê vegetação e natureza, tão bonito aquilo, e me chamou tanta atenção quando eu vi isso aqui, fazendeiro vertical. Achei bonito, achei interessante. Veja só, gente, tem aqui uma pergunta para você pensar. Com qual das profissões você mais se identifica? Se você quiser pensar nessas profissões aqui, qual delas você se identifica, qual delas você achou interessante? E se quiser colocar nos comentários aqui qual você achou interessante, qual você achou curiosa, ou se você achou que tem alguma outra profissão no futuro, que você acha que vai ser alguma coisa bem interessante, quiser colocar nos comentários, pode colocar. B. Indique o sujeito e o predicado das seguintes orações. Então, nós temos duas orações para você colocar o sujeito e o predicado. Algumas profissões estarão em alta no futuro. E o piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Então, aqui nós temos duas situações para que vocês coloquem sujeito e predicado. Então, gente, vocês vão fazer essas atividades aqui. Na próxima aula, nós vamos voltar com correções, fazer essas correções aqui, tudo bem? E quero aproveitar, vamos rapidinho, quero abrir aqui, vamos lá, vou abrir os comentários aqui do vídeo. Vamos ver se abre rapidinho para eu ler para vocês. Porque esse pessoal está nota 10 da aula 132. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos abrir aulas. Não, nada de oi, quinto ano. Quero os comentários. Gente, nós temos 33 comentários. 33 comentários é muita coisa. Olha, adorei. Deixa eu ver aqui, olha só. Eu adorei, porque nós tivemos coisas incríveis. Lembra que eu falei que naquela aula eu ia vir e contar pra vocês os comentários mais criativos sobre a tirinha? Quer ver? Eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês. A tirinha da Elga e do Agar, que eles estavam planejando as férias e que daí muda o clima, né? Olha só. Essa tirinha aqui, ó, da Elga e do Agar, de onde será que eles iriam? Então, teve um monte de resposta legal, teve uma que eu parei e pensei assim, poxa vida, combina com a situação que eu acho que era para onde eles iriam. Mas todas as respostas foram muito incríveis e muito legais. Então, todo mundo que respondeu, que eu vou falar quem foram as pessoas, eu acho assim que todas essas pessoas que responderam estão nota 10 e eu vou falar o nome de todas. Então, vamos lá. E aí, por último, eu digo quem foi o comentário vencedor. Então, olha só. A Amandinha do quinto A, ela falou assim, prof, eu acho que eles estavam pensando em ir em um parque aquático. E aí eu respondi pra ela que eu acho que com certeza parque aquático é legal. E quando eu era pequena eu adorava ir em um parque aquático. Muito legal. Aí o Rafael do quinto B falou assim, eu acho que talvez pra Salvador, por que não? Não sei. Talvez Salvador. E ainda falei, Salvador é uma delícia, com certeza pode ser Salvador, né? Aí a Gabi do quinto C falou assim, ela foi me contando várias coisas, ela falou assim, eu acho que eles queriam ir para o Rio de Janeiro ou para o Canadá por causa da chuva e do frio. Aí, daí eu falei pra ela também que Rio de Janeiro é muito legal e talvez Canadá, né? Ela falou do frio por causa da mudança do tempo. Outro comentário super legal. A Ana Clara do quinto C bombou nos comentários desse vídeo, né? Vamos combinar. A Ana Clara, cadê o comentário dela? Porque ela falou do Havaí. A Ana Clara falou assim, acho que eles foram viajar pro Havaí, um lugar ensolarado, bonito e quente, que tem praia, com certeza.
Outro comentário legal. E aí teve gente que foi me contando outras coisas, porque a prof conversou bastante com vocês nesse vídeo, e eu perguntei pra vocês, assim, se vocês tivessem alguma coisa, né, se vocês pudessem escolher alguma coisa pra ser, né, pra ter alguma outra coisa que o ser humano não tem. E o Rafael falou uma coisa, gente, que eu fiquei, nossa, que legal, o Rafael do 5º B. Rafael disse assim, ó, quer ver? Eu escolheria teletransporte, porque se eu estivesse atrasado, eu me teletransportava e nos sábados e domingos eu iria para algum país em um piscar de olhos. Gente, eu adorei o comentário do Rafael. Amei. E o comentário vencedor, que eu pensei, gente, com certeza eles estão indo para esse lugar, foi do Pedro, do 5º ano C, que ele falou o seguinte: eles vão viajar para um barco viking. Gente, veja se não combina. Olha os personagens, olha como eles são. Será que vai agradar uma praia? Olha a prof. tá ali na minha cabeça, né? Na aula passada eu falei, nossa, acho que eles vão para um lugar bem gostoso, para uma praia. Sabem por que eu falei isso? Quem é que gosta de praia, de um lugar quente? Eu gosto disso. Agora olhem as roupas deles, olhem como eles são. Então, Pedro, hoje eu estou nomeando o seu comentário como comentário vencedor. Acredito que a Elga e o Agar estavam indo sim para um barco viking passar as férias. Então, gente, nas próximas aulas, quem sabe a prof pode voltar com lendo comentários dos vídeos, se vocês gostarem. E amanhã teremos plantão de novidades com algumas coisas bem especiais por aí. Tudo bem, gente? Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.